Solte meu pai e você vai caminhar. Quando eu ouvi isso, eu já estava no ponto em que a maioria das histórias termina. Eu estava dentro de um armazém abandonado em Santos, com o cheiro de ferrugem entrando no nariz, o mar batendo lá fora como se quisesse derrubar as paredes, e um homem ajoelhado no chão com as mãos amarradas, o rosto machucado e os olhos implorando por tempo. Eu estava atrasado. Atrasado demais. Na minha frente, de terno escuro, sorriso fino e a calma de quem já decidiu o destino dos outros, estava Ramírez, o investigador particular que trabalha para os piores tipos de gente. Desses que não aparecem em notícia, mas mandam nas notícias. Ele tinha uma faca na mão e um jeito de olhar que dava vontade de desviar a cara, como se encarar fosse uma ofensa. O homem amarrado era Adalberto. E a garota que entrou pela porta quebrada, respirando forte e segurando o próprio medo pelos dentes, era a filha dele, Camila. Ela não entrou pedindo ajuda. Ela entrou dando ordem. Solte meu pai, e você vai caminhar. Ramírez riu. Riu alto. Riu como se a tragédia fosse um espetáculo só dele. Vai embora, menina. Isso aqui não é lugar para você. Camila não foi embora. Ela andou até ele sem pressa. E eu vi uma coisa que me arrepia até hoje. Ela parecia mais velha do que a idade dela, como se tivesse carregando um segredo pesado há muito tempo. Ela levantou a mão e encostou 2 dedos na perna do Ramírez. O riso morreu na hora. Ramírez tentou puxar o ar e não conseguiu. Os olhos dele arregalaram de um jeito feio, de susto verdadeiro, e o corpo dele começou a subir. Não foi tropeço, não foi truque. Ele subiu. Primeiro alguns centímetros, depois um palmo, e então os pés dele ficaram no ar, balançando no vazio, enquanto os braços se debatendo pareciam pedir ajuda para o próprio chão. Eu congelei. O mundo inteiro parecia ter prendido a respiração junto comigo. E a Camila, com a voz mais baixa agora, como se estivesse conversando com uma coisa que só ela ouvia, repetiu: "Solta, agora." As mãos do Ramírez tremiam tanto que a faca quase caiu. E ele fez o que ninguém fazia com ele. Obedeceu. Cortou as cordas, libertou o Adalberto e deixou o homem cair no chão como se estivesse devolvendo um objeto roubado. No instante em que o pai ficou livre, Ramírez desceu devagar, como se o ar tivesse desistido de segurar ele. E eu pensei, acabou. Só que não acabou. Ramírez olhou para Camila com um brilho estranho, um brilho que não era ódio, era interesse. E isso foi pior que qualquer ameaça. Ele sorriu e disse: "Você se mostrou." Eu senti o estômago virar. Porque quando gente como Ramírez se interessa por você, é porque você acabou de virar alvo. E é por isso que eu vou te pedir uma coisa, agora, do jeito mais direto. Se você quer acompanhar essa história até a última peça, se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque o que começa hoje não termina hoje. E compartilha este vídeo com alguém que gosta de história que parece mentira, até você perceber que o medo no Brasil, às vezes tem nome, endereço e terno alinhado. Agora respira, porque eu preciso voltar alguns dias no tempo. Eu preciso te mostrar como eu cheguei naquele armazém. E porque a parte mais chocante ainda não é a levitação. Eu sou investigador particular. Eu vivo de encontrar o que as pessoas escondem e de encarar aquilo que muita gente finge que não existe. Eu lido com mentira como quem lida com poeira. No começo você acha que dá para ignorar, mas uma hora ela entra no pulmão e te obriga a parar. E eu sei que você que está me ouvindo gosta justamente desse lado que fica na sombra. Aquele lado que ninguém posta, ninguém comenta, ninguém admite. Só que, até aquele mês, eu ainda era ingênuo em 2 coisas. A primeira, eu ainda acreditava que tudo tem explicação. A segunda, eu ainda acreditava que bandido é previsível. Você já teve aquele instante em que uma coisa pequena muda o clima inteiro? Uma palavra, um silêncio, uma respiração. É como se o ar ficasse mais pesado e você sente antes de entender. Pois é, eu estava no meu escritório em São Paulo, fim de tarde abafado, o tipo de calor que deixa a cidade irritada. Eu tinha acabado de fechar um caso simples e estava organizando papelada, quando o telefone tocou. Número privado. Eu atendi no automático, mas na primeira frase, eu já percebi que não era nada comum. "Você é o Rafael?" A voz vinha baixa, apressada, como se o cara tivesse medo até do próprio som. "Sou. Eu preciso de ajuda.
Eu acho que tô sendo seguido. Sabe quando alguém fala tô sendo seguido e você ouve duas coisas ao mesmo tempo? Você ouve a frase e ouve o medo escondido atrás dela. Eu senti o medo. E eu te pergunto, se você recebesse essa ligação, você levaria a sério ou ia pensar, mais um paranoico? Eu fiz o que eu sempre faço. Pedi nome, endereço, rotina, detalhe, padrão. Porque quando a pessoa está inventando, ela fala demais. Quando está dizendo a verdade, ela trava. Ele travou. Meu nome é Adalberto. Só isso. Como se até o próprio nome fosse perigoso. Adalberto, você faz o quê? Do outro lado, um silêncio curto. E aí ele respondeu. Trabalho em galpão, logística, Cubatão. E eu vou te falar uma coisa. O jeito que ele falou Cubatão não foi como quem fala trabalho. Foi como quem fala prisão, tentando fingir que é endereço. Foi como se a palavra tivesse peso. E se você conhece Cubatão, você sabe que tem lugar ali que engole gente sem fazer barulho. Eu perguntei por que ele achava que estava sendo seguido. E ele soltou a frase que muda o ar de qualquer sala. Aquela frase que faz até lâmpada parecer mais fraca. Eu vi uma coisa que eu não devia ter visto. Eu parei de mexer nos papéis. Eu fiquei imóvel, porque existem milhares de formas de pedir ajuda. Mas essa é a forma de quem já entende que está correndo risco. Adalberto, me explica o que você viu. Ele não explicou. Ele só respirou forte, como se estivesse olhando por cima do ombro. Não dá para falar aqui. E aí eu ouvi uma coisa ao fundo. Uma segunda voz. Jovem. Firme. Uma menina. Pai, não fala tudo no telefone. Na mesma hora, a ligação caiu. E eu fiquei olhando para o telefone como se ele tivesse virado um objeto estranho. Porque não foi só a ligação que caiu. Foi a minha sensação de controle. Minutos depois, eu ainda estava tentando ligar de volta quando recebi uma mensagem curtíssima, sem contexto, como se fosse uma migalha jogada para eu seguir. Chego aí. Quando a porta do meu escritório abriu, Adalberto entrou primeiro. Mas quem realmente chegou antes foi o desespero dele. Ele estava suando frio, camisa grudando nas costas, mão tremendo como se tivesse tomado choque por dentro. Ele olhou para a janela 2 vezes antes de sentar, como se esperasse ver alguém lá fora observando. E aí entrou ela, Camila. E eu vou ser bem direto com você. Eu já vi muito adulto fingindo coragem, mas eu nunca tinha visto uma adolescente com aquele tipo de presença. Não era postura de valente, era postura de quem já entendeu como o perigo funciona. Ela não cumprimentou, ela não sorriu. Ela entrou olhando tudo. A porta, a janela, o corredor, o canto da sala, a minha mesa e principalmente o caminho mais rápido para sair se desse errado. Você já conheceu alguém assim? Alguém que, em vez de olhar o rosto das pessoas, olha as saídas? Isso diz muito. Diz que a pessoa não está vivendo, está sobrevivendo. Adalberto sentou, respirou como se tivesse corrido quilômetros e falou, sem rodeio, como quem quer acabar logo. Eles querem que eu entregue um pacote. Eu me inclinei na cadeira. Quem são eles? Ele engoliu seco. E eu vi na garganta dele aquele movimento de quem quer falar e não consegue. Ele olhou para Camila como se pedisse permissão para existir. Eu não posso falar o nome. Eu já tinha ouvido isso antes. E toda vez que alguém diz isso, significa 2 coisas. Ou o nome é grande, ou o medo é maior. Adalberto, eu falei, mais firme. Se você não falar, eu não consigo proteger você. E eu preciso que você entenda uma coisa. Quem te colocou nessa situação não está brincando. Camila, até então quieta, fez um gesto quase imperceptível. Assentiu devagar, como se dissesse fala. E foi aí que Adalberto falou o nome como se estivesse cuspindo um prego. Ramírez. Eu senti meu peito apertar. Porque Ramírez não era só um nome, era um aviso. Era o tipo de nome que você ouve uma vez e o corpo memoriza. E eu quero te perguntar, você já teve isso? Já ouviu um nome que te deu arrepio sem motivo lógico? Como se alguma parte antiga do seu instinto dissesse, isso é perigo. Eu fiquei em silêncio por um segundo, só para ver se ele acrescentava mais alguma coisa. Não acrescentou. O silêncio dele era a confirmação de que havia coisa feia por trás. E antes que eu perguntasse de novo sobre o pacote, Camila falou,
E o jeito que ela falou não foi como filha falando com adulto. Foi como alguém anunciando uma consequência. Se ele vier, eu seguro. Eu até tentei rir para aliviar, porque tem hora que a gente ri só para não aceitar o peso do que tá ouvindo. Você vai segurar quem, Camila? Ela não respondeu, só me encarou. E aquele olhar era como se ela tivesse certeza de algo que eu ainda não sabia. Como se eu tivesse feito a pergunta errada. Como se o óbvio não fosse quem ela ia segurar, e sim, o que ela era capaz de fazer quando chegasse a hora. E eu te pergunto bem aqui, olhando direto para você, se uma garota te dissesse isso nesse contexto com essa firmeza, você ia achar que é bravata? Ou você ia sentir no fundo que ela tá falando sério de um jeito que não deveria ser possível? Naquela noite, eu fiz o básico de segurança, pelo menos o básico que eu achava que funcionava. Peguei Adalberto e Camila e mandei os dois para uma pousada discreta no Guarujá, daquelas que ninguém repara, com uma dona que me devia favor, a Cida. E eu fui bem claro, quase duro, porque tem hora que gentileza mata. Não sai, não atende ninguém, não abre a porta para uniforme, não abre para crachá, não abre para gente educada. Sabe por quê? Porque o perigo, na maioria das vezes, não chega gritando. Ele chega sorrindo. Ele chega com boa noite, senhor, com um papel na mão, com um tom de voz que dá vontade de confiar. E eu queria que você pensasse nisso agora. Você confiaria mais rápido numa pessoa agressiva ou numa pessoa calma demais? Eu deixei os dois lá e voltei para São Paulo, achando que eu tinha comprado tempo. Mas tempo, naquele caso, era exatamente o que eles tinham de sobra. Eu fiquei no meu escritório tentando entender o que eu ainda não tinha visto, porque na minha cabeça faltava uma peça. Sempre falta. E quando falta, é porque alguém está segurando. Eu liguei para o Tiago, em Campinas, um cara que tem o tipo de paciência que bandido odeia. Ele não se empolga, ele não se desespera, ele só rastreia. Eu pedi para ele levantar tudo o que desse sobre Ramírez. Carros, rotas, nomes que aparecem perto dele, hábitos, qualquer coisa que parecesse pequena demais para importar. Porque é aí que mora a pista. E enquanto o Tiago cavava, eu comecei a montar o quebra-cabeça na minha mesa. O galpão em Cubatão, a palavra pacote, o nome Ramírez e aquela sensação incômoda, quase física, de que alguém já estava uma casa à minha frente. Você já jogou xadrez com alguém que você sente que está te lendo? Que, antes de você mover, a pessoa já sabe onde você vai colocar a peça? Eu estava com essa sensação. E o pior, eu não via o tabuleiro inteiro. Eu tentei dormir, mas meu corpo não desligava. Eu deitava e a cabeça continuava trabalhando como se alguém tivesse ligado um motor dentro do meu peito. Em algum momento, no meio da madrugada, eu acordei com um barulho no corredor do prédio. Passos lentos. Passos de quem não tem pressa, porque tem certeza. Eu sentei na cama sem respirar direito e fiquei escutando. Um passo, depois outro, e um silêncio curtinho entre eles, como se a pessoa parasse de propósito para eu perceber. Eu fui até a porta, encostei o rosto no olho mágico. Corredor vazio. Nada. Só que tem um tipo de nada que é pior do que alguém, porque o nada te faz duvidar de você. E eu voltei para a cama com o coração batendo na garganta, tentando me convencer de que eu estava cansado, de que era só impressão. Só que o silêncio começou a ficar barulhento demais. E aí veio o estalo do celular. Eu tinha deixado no silencioso, mas eu senti a vibração como se tivesse tremido dentro do meu braço. Uma mensagem, sem número, sem foto, sem nome. Você tá cutucando ninho. Eu li uma vez. Depois li de novo. E a terceira leitura foi a pior, porque a frase começou a ter peso. Sabe quando uma palavra vira ameaça só porque alguém escolheu a palavra certa? Meu coração acelerou. E antes que eu tivesse tempo de pensar, outra mensagem chegou, segundos depois. Não confia no que você vê. Eu fiquei parado, olhando a tela, e eu te pergunto, se você recebe uma mensagem dessas de madrugada, de alguém que você não sabe quem é, você apaga e finge que não viu? Ou você começa a reparar em cada sombra da sua casa como se ela pudesse se mexer? Eu levantei. Não por coragem, por instinto. Fui até o meu escritório no mesmo prédio, com passos silenciosos, tentando não fazer barulho nem para mim mesmo. Quando eu abri a porta, eu soube na hora que a brincadeira tinha acabado. Tudo revirado, gavetas abertas,
Papéis no chão como se alguém tivesse espalhado minha vida com a ponta do pé. Só que nada de valor tinha sido levado. Nem notebook, nem dinheiro, nem equipamento. Nada. E isso é o que mais apavora, porque roubo comum tem lógica. Aquilo não era roubo. Aquilo era mensagem. Em cima da mesa, bem no centro, como se alguém tivesse colocado com cuidado, tinha um bilhete dobrado. Eu abri devagar. Não investiga o que te investiga. Eu li e senti o couro da nuca arrepiar. Não foi só medo. Foi aquela sensação humilhante de ser observado sem poder observar de volta. Porque aquilo não era ameaça de "vou te pegar". Aquilo era demonstração de poder do tipo: eu já estive aqui e você nem percebeu. E quando eu olhei ao redor, eu reparei num detalhe que me gelou ainda mais. Não tinha sinal de arrombamento. Nenhuma marca. Nenhuma fechadura forçada. Eles não tinham invadido. Eles tinham entrado, como se já fossem parte do lugar. E aí eu me fiz a pergunta que eu quero que você se faça comigo agora. Se alguém consegue entrar na sua vida assim, o que mais essa pessoa consegue fazer sem você perceber? Naquela noite, eu entendi uma coisa que mudou meu jeito de respirar. Eu não estava investigando um homem. Eu estava chamando a atenção de uma estrutura. E estrutura não reage como pessoa. Estrutura esmaga. No dia seguinte, eu fui para Cubatão. Não por curiosidade, por necessidade. Eu precisava ver aquele galpão com meus próprios olhos. Precisava pisar no mesmo chão que o Adalberto pisava todos os dias. Porque tem lugar que guarda rastro mesmo quando parece limpo demais. E eu aprendi cedo. Quando alguém diz, não tem nada aí, geralmente é ali que tudo começa. O galpão por fora parecia absolutamente comum. Caminhões entrando e saindo em ritmo mecânico. Trabalhadores com cara de cansaço antigo. Gente andando rápido demais para não chamar atenção. Tudo funcionando. Tudo normal. E deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. Quantas vezes o perigo se apresentou para você com cara de normalidade? Porque quem trabalha com investigação aprende uma regra simples e cruel. O estranho quase nunca é o que salta aos olhos. O estranho é o que se mistura bem demais. O que não chama atenção nenhuma. Eu entrei, respirei fundo, deixei o ambiente me observar primeiro. Foi aí que eu encontrei o Leandro, supervisor do turno. Sorriso ensaiado, aperto de mão firme demais, aquele tipo de pessoa que fala olhando nos olhos, mas pensando em outra coisa. Adalberto era bom funcionário. Ele disse rápido demais, como quem já tinha treinado essa frase. Nunca deu problema. Mas, ultimamente ele andou perguntando coisa. Eu deixei um silêncio cair. Silêncio faz as pessoas falarem mais do que pretendem. Que coisa? Eu perguntei. Leandro não respondeu de imediato. Ele desviou o olhar. Não para mim, pro teto, pra câmera. Como se ela pudesse ouvir. Como se ela fosse alguém. Carga que não passa no sistema, ele falou, quase sem mover a boca. Eu senti um arrepio subir pelo braço. Porque carga que não passa no sistema não é erro, é escolha. Eu pedi para ver as gravações das câmeras. Falei num tom casual, como se fosse rotina. Leandro soltou um riso curto, seco, daqueles que não chegam no olho. Isso aí é com a administração. Tradução clara. Você não vai ver nada. Quando eu saí, em vez de ir embora, eu dei a volta pelos fundos. Porque o que é importante quase sempre fica onde ninguém olha. E foi ali que eu vi o detalhe que confirmou tudo o que meu corpo já estava gritando desde que eu cheguei. As câmeras estavam ali. Todas. Novas. Inteiras. Mas viradas. Não quebradas. Não desligadas. Viradas para o lado errado. Como se alguém tivesse dito, quero que pareça seguro, mas não quero que enxergue nada. Naquele momento, eu senti um gosto amargo na boca. Não era medo puro. Era a sensação de estar dentro de algo organizado demais para ser improviso. E eu te pergunto, quando tudo parece funcionar perfeitamente, você confia mais ou desconfia mais? Eu voltei para o carro e fiquei alguns segundos parado, só olhando para o galpão de longe, tentando imaginar quantas histórias tinham passado por ali sem nunca serem contadas. Foi nesse momento que o celular vibrou. Áudio da dona Cida. Eles estão nervosos aqui, muito nervosos. A Camila não dorme. Eu liguei na hora. Camila atendeu rápido demais, como se já estivesse esperando. A respiração dela estava curta, quebrada, como se o corpo tivesse corrido mesmo estando parada. Eu sinto que tá chegando. Chegando o quê, Camila?
Eu perguntei, tentando manter a voz firme, mas sentindo o estômago apertar. Ela demorou 1 segundo. Só um. E respondeu baixo, quase como se tivesse medo de ser ouvida até pelo próprio telefone. O que quer levar meu pai? Eu engoli seco, porque aquilo não era frase ensaiada. Não era drama. Era constatação. E agora eu quero te puxar para dentro dessa história, porque isso importa. Você acredita em pressentimento? Mas acredita de verdade? Já sentiu aquele aperto antes de algo ruim acontecer? Aquela sensação que não vem da cabeça, vem do corpo? Escreve nos comentários se você já sentiu algo assim. Porque o que a Camila sentia não era só medo comum. Não era ansiedade. Era como se ela estivesse ouvindo passos. Passos que ninguém mais conseguia escutar. Eu decidi fazer uma coisa arriscada. Tentar chegar no Ramírez antes que ele chegasse no Adalberto. Usei um contato antigo, Renato. Um cara que conhece o submundo sem precisar descer nele. Encontrei Renato num bar em Pinheiros. Ele sentou, não pediu nada, e isso já foi resposta. Ramírez, ele repetiu, como se o nome tivesse gosto ruim. Você quer morrer? Eu perguntei onde encontrava. Renato inclinou o corpo para frente e falou quase sussurrando. Ramírez não é topo. Ele é recado. Recado de quem? Renato respirou fundo. De um grupo que se chama Conselho do Sal. Eu ri sem humor. E isso parece lenda. Renato não riu. Ele só disse, é lenda para quem está vivo. Ele explicou que o Conselho do Sal mexia com porto, logística, chantagem, desaparecimento e gente grande. E que o Ramírez era o homem que ia buscar o que precisava sumir. Eu perguntei o que era o pacote. Renato me olhou com pena. Às vezes é dinheiro, às vezes é um nome, às vezes é gente. Eu senti minha garganta secar. Antes de eu sair, Renato segurou meu braço. Se você tiver alguém com você, protege. Eles gostam de coisa rara. Eu não entendi na hora. Só entendi depois. No fim da tarde, o Tiago me ligou de Campinas. A voz dele estava acelerada. Eu achei o Ramírez. Onde? Ele falou uma rua, um prédio comercial antigo e completou. Mas tem algo errado. Tem gente me olhando. Tiago, sai daí. Eu já tô saindo. A ligação falhou. Eu liguei de volta. Nada. Eu peguei o carro e fui. Cheguei no endereço, subi escada, corredor comprido, luz fria. Bati na porta do apartamento indicado. Nenhuma resposta. Empurrei devagar. A porta abriu. Lá dentro, tudo arrumado. Limpo demais. Sem bagunça, sem luta. Só uma cadeira no meio da sala e em cima dela, o celular do Tiago com um vídeo pausado. Eu dei play. A câmera tremia, escondida, e um homem falava perto de um carro. A voz, eu reconheci. Ramírez. Não é sobre dinheiro, ele dizia com calma. É sobre controle. O vídeo tremeu mais. Eu ouvi Tiago sussurrar. Ele tá vindo. A gravação parou com um solavanco. E então eu ouvi, atrás de mim, um clique de porta fechando. Quando virei, eu vi um adesivo colado por dentro da porta. Um círculo cortado por uma linha e, embaixo, a palavra sal. Eu senti um frio subir pelas costas. Eu fui até a janela e olhei para o estacionamento. Um carro preto estava parado, motor ligado, longe demais para eu ver quem estava dentro. No chão, perto da entrada, tinha uma gota de água e um rastro brilhando. Eu encostei o dedo e senti o gosto. Sal. Aquilo não era coincidência. Era assinatura. E naquele instante eu entendi. Eles não estavam só caçando o Adalberto. Eles estavam medindo até onde eu iria. Eu voltei para São Paulo como quem foge e persegue ao mesmo tempo. E no meio do caminho, meu telefone tocou. Era Dona Cida, chorando. Levaram ele? Meu corpo gelou. Levaram quem? Seu Adalberto. 2 homens bem vestidos. Disseram que era polícia. Mostraram coisa, falaram bonito e levaram. Eu gritei, eu tentei, Camila tentou. E a Camila? Silêncio do outro lado. Ela tá aqui, mas ela tá diferente. Eu pedi para falar com Camila. Ela pegou o telefone e falou num tom tão firme que parecia que já tinha acontecido 1000 vezes na cabeça dela. Eles levaram para Santos. Como você sabe? Eu sei. Camila, eu vi. Eu respirei fundo e falei, então a gente vai para Santos. Ela respondeu, eu vou. E eu vou te pedir uma coisa agora, com força.
porque isso aqui é o tipo de história que só fica mais tensa. Se inscreve para continuar. Comigo nos próximos vídeos, porque quando eu cheguei em Santos, eu descobri que o Conselho do Sal não brincava e que a Camila não era só uma filha desesperada. Ela era uma peça que eles esperavam há muito tempo. A descida para o litoral parecia uma corrida contra um relógio que ninguém via. A estrada estava escura e eu sentia que qualquer farol atrás podia ser perseguição. Camila ficou olhando pela janela como se o vidro fosse tela de cinema. Eu tentei puxar conversa, entender. Camila, aquilo que você falou, eu seguro. O que você quis dizer? Ela demorou. Quando eu fico com medo, as coisas param. Param como? Ela abriu a mão no colo, olhando para os próprios dedos como se eles fossem estranhos. Já aconteceu de lâmpada apagar quando eu tô com raiva, porta travar, ventilador parar. E uma vez, um homem tocou na minha mãe no ônibus. Ela engoliu seco. Ele caiu no chão e não conseguiu levantar. Eu apertei o volante. Não por raiva dela, por medo do mundo. Você controla isso? Camila balançou a cabeça. Eu tento, mas é como segurar água. Eu perguntei se ela já tinha contado isso pro pai. Ela respondeu quase sem voz. Ele sabia, e naquele momento eu percebi. Adalberto não estava só com medo de morrer. Ele estava com medo de ser o motivo do mundo descobrir a Camila. Quando a gente chegou em Santos, meu celular, que eu tinha colocado no silencioso, vibrou. Mensagem sem número. Armazém 12, meia-noite. Venha. Eu olhei para Camila. Ela não pareceu surpresa. Ela só disse: é lá. Meia-noite em Santos tem um tipo de silêncio que engana. O porto parece dormir, mas não dorme. É um organismo vivo, respirando metal. O Armazém 12 ficava perto de contêineres empilhados, ruas vazias e luzes fracas. Eu pedi para Camila ficar no carro. Ela não ficou. Entramos. E lá estava Adalberto ajoelhado. E lá estava Ramírez. A cena foi exatamente como eu te contei no começo. A frase, a risada, o toque, a levitação, o medo, a libertação. Só que tem uma parte que eu escondi até agora porque eu queria que você sentisse a mesma confusão que eu senti. Quando Ramírez desceu de volta, ele não foi embora. Ele falou com Camila como quem faz proposta. Você acha que está salvando seu pai, mas você só abriu a porta. Camila respondeu. Pra quê? Ramírez sorriu. Pra eles. E então, do lado de fora, o som de uma sirene longa de navio cortou a madrugada. Luzes começaram a acender ao redor do armazém, como se a rua inteira tivesse sido preparada para nos cercar. Eu puxei Adalberto e gritei. Corre! A gente saiu pelos fundos, virou esquina, passou por um muro, e eu vi sombras se movendo com calma, sem pressa, como se já tivessem certeza do final. E eu preciso te perguntar aqui, se você estivesse no meu lugar, você correria ou você entregaria tudo e imploraria? Comenta aí embaixo, sem filtro, porque eu vou te mostrar já já, porque nenhuma das duas opções salvaria a gente. A gente correu até uma oficina velha que eu conhecia, em uma rua escondida. Era do Zé da Lata, um cara que já me ajudou com carro, com esconderijo e com silêncio. Eu bati na porta. Zé, abre! Ele abriu xingando baixo. Você trouxe problema para minha porta, Rafael? Eu trouxe sobrevivência. Ele trancou tudo, apagou as luzes e colocou a gente num cômodo nos fundos. Adalberto chorava, tentando respirar. Camila estava em pé, imóvel, como se estivesse segurando alguma coisa dentro dela para não explodir. Eu olhei para Adalberto. Agora você vai me contar tudo. O que você viu? O que você pegou? Adalberto tremia. Eu vi uma lista. Lista de quê? De nomes. Nomes de gente importante. Eu senti meu estômago cair. Importante como? Adalberto fechou os olhos. Gente que aparece na televisão. Eu fiquei em silêncio por um tempo, porque quando o crime encosta em gente de televisão, você entende que não é só uma quadrilha. É uma rede. E aí veio o choque que fez Camila virar uma estátua. Adalberto olhou para a filha e disse chorando. Filha, eles sabiam de você porque... Eu contei. Camila não gritou. Ela só olhou para o pai como se ele tivesse mudado de forma. Como assim você contou? Eu perguntei. Adalberto soluçou. Eu estava com medo. Eles disseram que iam deixar a gente em paz se eu dissesse o que você fazia. Camila deu um passo para trás. E eu vi no rosto dela uma coisa que é pior do que raiva.
traição. Quando amanheceu, Zé da Lata trouxe café e uma notícia. Carros estranhos rodaram a rua a noite inteira, devagar, sem placa visível. Ninguém mexia com eles. O Conselho do Sal estava perto. Eu precisava de saída. E foi aí que eu fiz uma coisa que eu raramente faço. Eu pedi ajuda para a comunidade que acompanha meus vídeos. Não com detalhes perigosos, mas com pistas. Mensagem vai, mensagem vem, muita teoria, muita loucura, até que chegou uma que me fez travar. Se você quer entender o Conselho do Sal, procura a Igreja do Farol em Recife. Eu li 3 vezes. Recife? Camila olhou para mim. Eu sei que a gente vai, ela disse, como se já estivesse vendo. Adalberto tentou dizer que era longe, que era impossível, que era loucura. Camila não olhou para ele. E eu quero te puxar aqui de novo. Você perdoaria Adalberto? Você entende o desespero dele? Ou acha que tem erro que não tem volta? Comenta, porque a escolha que Camila fez depois nasceu dessa ferida. A viagem para Recife foi uma fuga que parecia perseguição invisível. A gente trocou de carro, trocou de rota, evitou padrão. Eu dormia picado, como se o corpo não confiasse mais no próprio descanso. Chegamos em Recife num dia quente, céu pesado, cheiro de mar diferente do litoral paulista, um mar mais antigo, mais cheio de história. A Igreja do Farol era pequena por fora, mas por dentro tinha um clima estranho, como se a luz ali dentro tivesse outra regra. Um homem nos recebeu, Pastor Elias. Ele olhou para Camila e disse: "Você demorou." Eu senti meu coração bater mais forte. "Você conhece ela?" Ele assentiu. "Eu conheço gente como ela." Camila estreitou os olhos. "O que eu sou?" Pastor Elias respirou fundo e falou uma frase que mudou tudo. "Isso que você faz não é maldição, nem milagre, é herança." "Herança de quem?" eu perguntei. Ele apontou para Adalberto, mas de um jeito estranho, como se apontasse para o passado. "Do sangue." Adalberto ficou branco. Pastor Elias abriu uma porta lateral e nos mostrou uma parede de fotos antigas. E no meio delas, uma foto de um jovem com olhos muito parecidos com os da Camila. "O primeiro que o Conselho do Sal tentou usar", ele disse. "Morreu." Camila engoliu seco. Eu senti um gelo. E então o pastor disse algo que me fez desconfiar na hora. "Eu posso proteger vocês, mas em troca, eu quero que você faça o que nasceu para fazer." Camila ficou dura. "O quê?" "Eu quero que você derrube o Conselho do Sal." Eu não confiei no pastor. Eu não confio fácil. E quando alguém aparece com resposta pronta, eu sinto cheiro de armadilha. Eu perguntei por que ele se importava. Pastor Elias respondeu: "Porque eu perdi gente demais para eles." Ele contou que o Conselho do Sal acreditava em controle do destino e que procurava pessoas raras para usar como ferramenta. Ele falava como quem já viu isso de perto. E ele nos deu um endereço em Santos, um lugar onde, segundo ele, o conselho ia se reunir. "Como você sabe?" eu perguntei. Ele respondeu: "Porque eu vou avisar que vocês estão indo." Eu fiquei em choque. "Você vai entregar a gente?" Ele sorriu de leve. "Eu vou fazer eles aparecerem. Eles só mostram o rosto quando acham que ganharam." E aí ele olhou para Camila e completou: "E eles acham que já ganharam." Aquela frase ficou grudada, porque eu entendi. O pastor não era um santo. Ele era alguém que queria vingança. E vingança, muitas vezes, usa inocente como isca. Voltamos para Santos com um plano que eu odiava, mas era o único: entrar onde eles estavam e sair com prova. Prova suficiente para fazer barulho. Prova suficiente para não dar para varrer para baixo do tapete. Na noite marcada, eu senti que tudo estava silencioso demais. Isso é um sinal que eu aprendi a respeitar. Chegamos no endereço. Um prédio velho, entrada escondida, porta de metal. Lá dentro, um salão com cadeiras em círculo, gente bem vestida, cheiro de perfume caro misturado com mofo. Ramírez estava lá. E não estava sozinho. Uma figura saiu das sombras. Um homem alto, cabelo grisalho, postura de autoridade. O tipo que na rua você chamaria de doutor sem saber por quê. Ele olhou para Camila como quem avalia uma peça. "Finalmente!" ele disse. Meu sangue gelou. Camila apertou o punho. O homem falou: "Você não entende seu valor. Nós entendemos." Eu dei um passo à frente. "Ela não é objeto." Ele me ignorou
e olhou para Adalberto. Você abriu a porta, Adalberto. Agora a gente fecha. Adalberto chorou. Eu não queria. O homem respondeu com frieza. Você fez o necessário. Você entregou sua filha para o destino. Camila fechou os olhos. E quando abriu, eu senti a temperatura cair. E eu preciso te perguntar aqui. Você confiou no pastor Elias até agora? Ou acha que ele está puxando as cordas de outro jeito? Comenta aí, porque a verdade sobre ele é uma das viradas mais estranhas dessa história. Eu vou te contar o final com a sinceridade de quem ainda sente o peso. Camila levantou a mão, abriu os dedos, e eu senti o ar ficar pesado como se o mundo tivesse virado líquido. As pessoas começaram a travar. Não caíram, não desmaiaram, não gritaram, travaram. Como se alguém tivesse desligado o impulso de mover. Ramírez tentou correr. Não conseguiu. O homem grisalho tentou falar, mas a voz falhou como se até as palavras estivessem com medo. Eu fiquei paralisado, porque eu percebi. A Camila não estava só reagindo. Ela estava aprendendo ali, na hora, como se uma porta interna tivesse sido aberta e ela finalmente visse o mapa. E então veio a parte mais chocante. Camila não atacou. Ela apontou para a mesa no centro, onde havia uma pasta preta, e disse, abre. A pasta abriu sozinha. Folhas se levantaram. Papéis viraram. Como se uma mão invisível estivesse folheando a vida secreta daquela gente. O homem grisalho arregalou os olhos e eu vi pânico real nele. Não o pânico de morrer, mas o pânico de ser exposto. Porque ali dentro não tinha só nomes. Tinha rotas, datas, valores e ligações com gente que você jamais imaginaria ver perto de um esquema desses. Ramírez começou a chorar de raiva, tentando mexer os dedos. Camila olhou para mim e falou baixo. Eu não vou só salvar meu pai. Ela respirou. Eu vou libertar todo mundo que eles prenderam no medo. E aí, como se o mundo ainda quisesse me surpreender mais uma vez, pastor Elias apareceu na porta. Ele estava ali. Ele olhou para o homem grisalho e disse, acabou. O homem grisalho tentou se mexer. Não conseguiu. Você traiu. Ele sussurrou com a voz presa. Pastor Elias respondeu, eu devolvi. E aqui vem a revelação final, a peça que faz a história inteira mudar de cor. Adalberto não era só vítima. Ele tinha sido parte do começo do Conselho do Sal anos atrás. Não como chefe, não como mente, mas como alguém que abriu porta, assinou papel, levou carga, fechou os olhos quando devia ter gritado. Ele saiu, tentou recomeçar, tentou esquecer. E quando Camila nasceu, ele entendeu que o conselho um dia voltaria. Por isso ele tinha medo. Mas o pior, ele não me procurou só por desespero. Ele me procurou porque sabia que eu tenho voz por aqui, que eu conto casos, que eu trago luz. Ele queria barulho. Ele queria proteção no barulho. E isso me queimou por dentro quando eu entendi. Só que Camila, com todo o peso da traição e do medo, escolheu não virar monstro. Ela segurou o mundo sem destruir o mundo. E naquele instante, eu percebi uma coisa que eu não queria perceber. O Conselho do Sal não caiu porque alguém foi mais forte. Ele começou a cair porque, pela primeira vez, eles não conseguiram manter tudo silencioso. E agora, eu vou te pedir com tudo, porque isso faz diferença de verdade para esse tipo de conteúdo continuar chegando em mais gente. Se você chegou até aqui, curte este vídeo, se inscreve para continuar comigo nos próximos vídeos. Compartilha com alguém que ama história intensa, cheia de virada e emoção. Comenta o que você faria se fosse a Camila, se você perdoaria a Adalberto e se você acha que pastor Elias foi herói ou só outro tipo de manipulador. E comenta também, você acredita que existe herança desse tipo ou acha que tudo tem explicação comum? E presta atenção, tem uma história aparecendo na tela agora. É só clicar para assistir agora. Ela começa com uma ligação anônima no meio da madrugada e termina com uma cidade inteira virando do avesso. Clica e vem comigo.